No vídeo de hoje eu vou trazer o passo a passo de como obter o número de identificação fiscal de forma online. Mas antes de irmos para a prática, é importante trazer alguns pontos relevantes sobre o NIF. Este número é o que te identifica perante as autoridades fiscais e aduaneiras aqui em Portugal. Ele equivale ao nosso CPF no Brasil. Então, ele é um documento importante, para todas as pessoas que pretendem residir em Portugal ou que tenha qualquer tipo de relação fiscal com Portugal. Você que é estrangeiro, mas não reside em Portugal e pretende ter qualquer tipo de relação fiscal ou fazer qualquer tipo de transação, ter uma abertura de conta, fazer ter uma relação comercial, comprar um imóvel ou até mesmo ter um contrato de trabalho ou prestar algum tipo de serviço, é necessário ter este número fiscal. Mas por não ser residente, você precisa nomear um representante fiscal. O que seria isso? É uma pessoa ou uma empresa que te representa perante a autoridade fiscal. Ela faz uma declaração, aceitando essa representação, e o endereço dessa pessoa será o seu endereço fiscal, a sua morada fiscal. Ou seja, este representante receberá todos os comunicados referentes à autoridade tributária. Também poderá ser responsável por qualquer tipo de relação fiscal com Portugal. Agora, se você é estrangeiro e não reside em Portugal, mas tem rendimentos, que advêm de Portugal, e esses rendimentos já têm os seus impostos descontados diretamente na fonte, ou seja, antes de você receber qualquer valor, os impostos já são descontados e destinados para a autoridade tributária, você não precisa nomear um representante fiscal. Você pode simplesmente solicitar o seu número de identificação fiscal sem um representante. O seu endereço fiscal será, se for brasileiro, do Brasil. Um exemplo é um freelance que tem clientes portugueses. Neste caso, se os impostos já forem descontados diretamente na fonte, ele não precisa ter um representante fiscal. Quais são os documentos necessários para fazer o pedido do NIF? O documento de identificação, pode ser do passaporte, um comprovativo de morada no país de residência, ou seja, para quem é brasileiro, um comprovante de endereço do Brasil. A declaração do seu representante fiscal e o documento de identificação do representante fiscal. Para quem não precisa do representante fiscal, seria o passaporte e o comprovante de endereço. Então, para fazer o pedido do NIF de forma online, temos que acessar o portal das finanças. E lembrando que tem que ser do representante fiscal a fazer o pedido. E se você não tem um representante fiscal, a pessoa ou a empresa que você contratou para fazer esse serviço. E aqui, atendimento e balcão, aceder. Você também irá ao final da página e colocar registrar nova questão. Depois de colocar aqui registro de contribuinte, tipo de questão, identificação e questão, atribuição ou alteração de NIF singulares, você vai aqui em não. Colocar no assunto solicitação de NIF. Então, depois de colocar o assunto, você vai preencher a mensagem. Coloque eu, representante fiscal de fulano, com documento de identificação, passaporte, número tal, data de emissão tal, vencimento X, nacionalidade X, residente em tal país, solicito o número de identificação fiscal, conforme documentos anexos. Se você não tem um representante fiscal, você pode colocar a pessoa que está solicitando, o número de identificação, vai colocar da mesma forma, eu, advogado, eu, contabilista. É a pessoa que vai solicitar do seu NIF, que daí você vai ter que juntar um documento, que é a procuração, para essa pessoa te representar, mas não te representar de forma fiscal, para te representar para solicitar o NIF. Coloca também os dados, nacionalidade, documento de identificação, passaporte e residência em tal país. Depois de preencher aqui a mensagem, você vai selecionar aqui os documentos, colocar toda a documentação em um único arquivo PDF. Eu sempre coloco o documento de identificação, que é o passaporte, o comprovante de residência do país, que a pessoa está, declaração do representante fiscal e o documento de identificação desse representante fiscal. Não tendo representação,
o passaporte e seu comprovante de endereço de residência. Depois de colocar aqui, coloca registrar questão. Direcionado para uma página assim, que vai aparecer aqui o assunto, a data de criação, o número do pedido e o estado. O seu número de identificação for atribuído, vai aparecer concluída. Lembrando que é o seu representante fiscal ou a pessoa que fez o pedido que irá receber a notificação. Se o vídeo foi útil para você, compartilhe, se inscreva no canal para que possamos atingir mais pessoas.